E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Tô de volta aqui ao canal. Tava meio devagar, né? Cuidando de algumas decisões da vida, né? E conforme prometido no último vídeo, eu queria concluir, né? Dar continuidade, melhor dizendo, a- as 7 cartas ao Apocalipse, né? E queria falar agora, hoje, sobre a igreja de Sardes. Uma igreja que estava se contaminando, né, com as coisas desse mundo e nenhuma semelhança com os dias de hoje, né? Então vamos lá, gente, que o vídeo passa rápido e tem hora que eu me perco aqui falando bastante para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3. Tô com uma tossezinha de vez em quando, pode atrapalhar aqui, mas vamos embora. Quinta carta, né, à igreja de Sardes, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tem nomes de que vive, mas está morto. Ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, que estava para morrer, melhor dizendo, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tendes recebido e ouvido, e guarda-o, e o arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a hora que virá sobre ti, né? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Suas vestes, que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que está vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma coisa interessante aqui, para a gente refletir sobre a igreja de Sardes, né? Mas primeiro eu vou dar uma pausa, e aí vai agora, curta, comente, compartilhe e ative esse sininho aí, para que outros vídeos, quando vierem, chega para você. Abençoe o canal, ore pela gente, então, ora por mim também, e que essa palavra ela possa ser alimento para aqueles que estão necessitados. Se essa palavra alcançar um coração faminto, um coração sedento, já está valendo a pena esse vídeo. Vamos lá. A igreja de Sardes era uma igreja que ficava na Ásia Menor e estava sob o jugo romano como as demais 6. E Sardes, ela era uma igreja que, assim como as outras, estava sob a influência da cultura greco-romana, né? Por que greco-romana? Porque a cultura prevalecente era da Grécia, era grega, mas a força bélica e o império que prevalecia era romano. Então, por isso que a gente fala greco-romano, né? E o que estava acontecendo? Por que o Senhor começa a dar alarme? Uma primeira coisa, uma primeira reflexão. Antes que qualquer coisa que aconteça de ruim, o Senhor sempre nos alerta. E com a igreja de Sardes não foi diferente. O Senhor está alertando, e quando ele usa aqui por 2 vezes 7, 7 traz a ideia de perfeito, harmonioso, aquilo que está completo. Então, que é referência ao seu espírito. O espírito ali é um espírito santo, perfeito, completo, como foi dito, cabal, sem mácula. E aí, quando ele usa a segunda vez as 7 estrelas, traz uma conotação para a liderança daquelas igrejas que estavam recebendo essas cartas. E aí a igreja em questão é de Sardes.
E aí ele já traz a sua identificação de tipo assim, Sardes estava vivendo uma vida dupla, uma vida, como dizer, que estava mais vivendo uma vida aparente. Essa é a tônica do modo vivencial da igreja de Sardes. E aí o Senhor sabe disso. Interessante, isso aí serve como reflexão para a gente. Às vezes a gente impressiona as pessoas que estão de fora e com uma oratória, com uma pseudo-santidade, mas aqueles que é íntimo de nós, aqueles que nos conhecem, sabem quem nós somos. Então é a primeira reflexão para mim e para você. Como a gente está conduzindo a nossa vida? Será que a nossa espiritualidade mesmo está convencendo principalmente os íntimos, aqueles que estão perto da gente? Será que eles estão vendo conformidade entre prática e oratória ou palavras, né? Isso a gente tem que refletir sobre isso. É o ensinamento que essa carta traz para Sardes e, consequentemente, para nós. Não dá para viver o discurso dissociado ou divorciado da prática. A essência do evangelho é conformidade entre discurso e prática. Não dá para conciliar isso no reino de Deus. Ambos têm que estar alinhados. Era o que Jesus era. Jesus era exemplo, por quê? Porque o que ele ensinava, o seu procedimento estava sempre alinhado com aquilo que ele ensinava. Estava sempre casado com aquilo que ele discursava. E aí vem aqui, né, a reprimenda: eu sei as tuas obras, tenho os nomes de que vive, mas está morto. Era aquilo que eu falei. A Sardes era uma igreja, e aí olha só como é que isso traz uma reflexão para a gente. Era uma igreja que passava uma pseudo-espiritualidade, como eu disse, e passava essa ideia de inclusividade. Olha como é que se você estiver ligado, como é que você vai começar a associar as igrejas. Muitas igrejas hoje que estão aparecendo com esse discursozinho de inclusivo, diversidade. Cuidado que o dono da igreja, o Senhor dos Exércitos, o dono da sua igreja, o noivo da sua igreja, ele está olhando. Esse papinho aí que, não, a gente aqui, a igreja, como diz, alguns a gente está vendo esse movimento, não, a Bíblia tem que ser reformada porque tá ultrapassada. Foge desse papinho. Isso aí é a ideia de gente que está com a mente e com o coração corrompido, que está caído. É só você olhar a vida dele de forma mais detida, mais aproximada. Bota uma lupazinha na vida dessas pessoas e você vai ver que já está tendo esse divórcio entre discurso e prática. E era o que estava acontecendo aqui com Sardes. Sardes impressionava a sociedade como uma igreja inclusiva, uma igreja da diversidade, uma igreja que aceitava. E, na verdade, estava desagradando seu próprio dono, seu próprio noivo. E aí vem o alerta. A primeira coisa que a gente tem que refletir: Deus, ele sempre nos alerta. Ele sempre nos dá as oportunidades para nos arrepender. E aí ele começa a sinalizar os nossos erros e falhas. Isso a gente tem que refletir. Indo adiante aqui, diz assim, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ou seja, aquilo que eu falei. Ele tem falado, tem usado seus profetas, tem usado homens e mulheres de Deus para anunciar, para alertar, para comunicar a vontade genuína do Senhor, mas muitos ali não estavam dando ouvido, estavam com o ouvido agravado, não estavam dando a devida atenção. E aí o Senhor está dando a reprimenda para a igreja aqui, e para a liderança. Tem recebido e ouvido, guarda, arrepende-te, olha a palavra que o Senhor está falando aqui. E ele ainda reforça: se não vigiares,
virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei sobre ti. Uma coisa interessante aqui, para você entender, Sardes se orgulhava pela posição que tinha. Era uma região montanhosa e a cidade de Sardes ficava num patamar privilegiado, que era alto. E naturalmente isso era barreira para exércitos inimigos de vir tomar a cidade. E a igreja de Sardes estava instalada nessa posição. Então havia muita arrogância, não, a gente está numa situação privilegiada, não sabe de vai cair do cavalo, toma cuidado, meu irmão, toma cuidado com minha irmã, cuidado com quem você segue, cuidado com o que você está dando ouvido, cuidado para não se contaminar. A igreja de Sardes estava acontecendo isso. A igreja de Sardes estava absorvendo essa cultura nociva que era a cultura greco-romana, que era permeado de idolatria, prostituição, hipocrisia, arrogância e tantas outras coisas que a gente já conhece e que não é muito diferente de hoje. Então, fica o alerta do nosso Deus, não só para a igreja de Sardes, mas para a gente. E a gente refletir, seguindo aqui, caramba, 11 minutos já, olha. E diz aqui, ó, mas também tem algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, melhor dizendo, e comigo andarão de branco, porque são dignos. Nossa, que coisa tremenda. O Senhor sempre separa o trigo do joio. O Senhor sabe quem de fato está sendo íntegro e aqueles que estão vivendo de aparência. Então é algo a ser pensado. Como é que a gente tem conduzido a nossa vida? Uma vida de aparência, querendo impressionar os outros? Ou a gente está fazendo um esforço para ser nós mesmos? Isso você tem que refletir. Isso você mesmo tem que responder a si próprio. E aí eu vou dar uma corrida aqui por causa do tempo que já passou. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. E há uma outra coisa interessante aqui. O que estava acontecendo em Sardes antes de chegar? Havia um culto a uma deusa chamada Artemis. E essa deusa era a deusa da caça, da lua, da castidade, de animais selvagens. Havia várias coisas. E alguns cristãos estavam ajeitando esse culto e ajustando, aceitando, permitindo que algumas culturas nocivas direcionadas a Artemis começassem a introduzir na liturgia da igreja de Sardes. Por isso que o Senhor está alertando, por isso que o Senhor está chamando a atenção a respeito disso. E aí, como foi o versículo aqui, que eu li, né, no versículo 4, sempre, graças a Deus por isso, sempre vai ter os íntegros, como diz a palavra, os remanescentes de Israel, aqueles que não se dobram diante dos ditames dessa vida. E aí, meu irmão, como é que está a sua vida hoje? Você está sendo aqueles inclusivistas que não quer se indispor com essa cultura podre que a gente está vivendo, não é só daquela época, o dia de hoje também, que a gente aceita, que a gente é omisso, que a gente é passivo e está cada dia mais engolindo, infelizmente, as nossas igrejas. A permissividade, a omissão tem permitido que essas culturas nojentas entre no nosso culto, entre nas nossas igrejas, ou você tem sido aquele remanescente fiel, aquele homem, aquela mulher que tem se levantado como um arauto do Senhor, como aquele que denuncia o pecado, que denuncia a corrupção, que denuncia aquilo que contamina a noiva de Cristo. Pensa nisso. De que lado que você está? Eu costumo dizer que o muro caiu. Não dá mais para ficar em cima do muro.
Ou você é ou você não é. Então, ou você é servo de Deus, íntegro, santo, que faz um esforço para andar segundo a vontade dele, ou você está fora desse jogo e, consequentemente, você sabe o seu final. E aí, para finalizar aqui, ele ainda diz, ó, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei, olha a promessa, que coisa linda. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que diz as igrejas. Olha que a promessa de saber que você vai andar com o seu próprio Deus. A gente fica, às vezes, a gente reflete, a gente fica deslumbrado, vendo um lugar lindo, uma joia preciosa, uma criança que nasce. São coisas que enchem nosso coração de alegria, de paz, de contentamento, de reverência, né? Uma natureza, a fauna, a flora. São coisas que enriquecem quando você olha o mar. São coisas assim que enchem nossos olhos de alegria. Imagine você andando com o seu Deus. Imagine você andando com o seu Senhor. Meu Deus, que coisa linda. E ele diz ainda que é digno. Isso é tremendo. Você ser chamado de digno pelo teu Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Que presença. Coisa tremenda. Uma coisa é você falar assim, poxa, Rafael é um homem de Deus. Outra coisa é você ouvir do seu próprio Deus. É digno, vai andar comigo. De maneira nenhuma eu vou riscar teu nome do livro da vida. Isso tem que te emocionar. Isso tem que encher teu coração de alegria. Isso tem que ser o seu motivo para você ir mais adiante, para você enfrentar as lutas, as intempéries da vida, para você enfrentar o diabo e seus asséculos que a todo momento quer atrapalhar a nossa caminhada cristã, porque há essa promessa, e isso tem que encher seu coração, isso tem que te encher de motivação. Essa deve ser a tua esperança. A tua esperança tem que estar nisto. Não nas coisas desse mundo que perece, que o ladrão leva, que o miliciano se apropria, enfim. O teu tesouro deve estar nas coisas incorruptíveis, como Paulo falou, que são eternas, que ninguém pode roubar. Então, receba essa palavra no seu coração e sintetizando aqui, qual foi a igreja abordada, Sardes? Sardes, qual foi o elogio que ela recebeu? A sua eficiência. E como foi a repreensão? A sua vida contaminada, superficialidade. E qual é a ação ou a atitude que o Senhor exigiu dela? Que ela se arrependesse e que ela se despertasse do seu sono, do seu sono, né? Da sua mesmice, da sua frieza espiritual. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor seja o seu alto retiro e que o Espírito Santo de Deus te impulsione diariamente para sempre fazer o que é certo, o que é agradável aos olhos do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.